depois desse tributo ao RPM, fica aqui claro para os amigos que foram tempos maravilhosos, tempos diferenciados. Para você ter uma noção, você que gosta de moto, naquela época não se usava capacete. Anos 80 até 80 não tinha capacete. Aí depois começou a se vender muita moto e ter acidente, o pessoal começou a usar capacete. Não tinha celular, a comunicação era pessoa a pessoa, tinham pontos de concentração, tinha a praça, tinha a lanchonete tal. E hoje praticamente todo mundo só se comunica aqui pelo notebook. Lembra desses tempos, Geraldo Cálculo? Boa noite. Boa noite aos telespectadores da TVBE, boa noite, Sandro. É uma alegria estar aqui novamente, mas me fez recordar o tempo jovem, o tempo que ainda o cabelo era esvoaçante, né? Esvoaçante. Calça boca de sino e tal. E era um período onde parecia que as pessoas eram mais sociáveis, né? Existia aquela coisa de opalão, chevetão. Era um período. Você lembra bem dessa época? Lembra que olha, o maior ídolo do mundo se chamava John Travolta, por causa do... E a maior atriz do Brasil... dos sábados à noite. A maior atriz do Brasil era Sônia Braga, que tinha feito Dancing Days, que fazia par romântico com Antônio... Como é que é o Antônio Fagundes? Então eram períodos assim diferenciados, eram períodos muito legais, onde o Brasil começou a conhecer um pouco a liberdade, né, Geraldo? Eu acho que foi esse o momento que o Brasil começou a dizer assim, não, vamos fabricar carros no Brasil, vamos ter uma vida aqui, vamos ter um pouco mais de liberdade, porque se saiu de uma ditadura e daqui a pouco as possibilidades eram imensas. Aí tivemos o Tancredo e tivemos tantas outras coisas. Um período muito legal. Geraldo Cálculo, você está aqui mais uma vez e quero trazer todos os meses, ou o Geraldo, ou a Cris, ou meu amigo William, tem que trazer alguém para conversar e para aprimorar um pouco mais os seus conhecimentos. É o chamado TVBE Entrevista Ferramenta. Quando se fala em ferramenta, se fala no seguinte: onde você quer chegar? Você acha que através da sorte você pode ter sucesso? Você acha que através do acaso você pode ter sucesso? Ou você quer fazer um planejamento e marcar datas e saber que um dia a tua empresa vai estar no tamanho X, que um dia você vai conseguir mais longe? Tem que ter o planejamento, Geraldo. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, dizer que as expectativas das pessoas, quer dizer, o ser humano nasceu para ter sucesso, o ser humano nasceu para ser feliz, isso já é histórico. O crescimento das pessoas através do conhecimento, da busca pelo saber, e quando uma pessoa sabe onde quer ir, o mundo não fecha as portas. Então, quando ela define claramente o seu sonho, o que ela almeja, e ela mentaliza, concentra energia, busca vender esse sonho, essa ideia, compartilhar com alguém que agarra junto essa oportunidade, a receita é sucesso, né? Mas esse sucesso ele vai ser alcançado quando essa pessoa, essa empresa, definir a sua visão estratégica, né? Qual é o caminho, qual é a região de abrangência que ela quer chegar com esse conhecimento, com esse produto, com esse negócio que ela quer fazer, que ela quer desenvolver. Não importa se ela quer ser músico, se ela quer produzir um produto ou vender um serviço, mas ela precisa definir uma estratégia, ela precisa fazer análise do seu mercado, ela precisa definir quem são esses concorrentes. Na verdade, ela precisa fazer uma análise estratégica. E essa análise estratégica, ela vem por você definir claramente uma brincadeira que a gente faz, uma coisa fofa, né? Coisa fofa. Então, onde vai estar sendo trabalhado a análise, o levantamento inicial? Forças, no que eu sou bom, o que eu tenho de conhecimento, naquilo que eu sei fazer bem, né? O que a minha empresa tem de fortaleza, o que ela faz de bom, quais são as minhas oportunidades,
as oportunidades estão no mercado, no universo externo à empresa, as forças estão no universo interno da empresa, as fraquezas, que são as minhas vulnerabilidades, que ela está no universo interno da empresa, e as ameaças que esse negócio possa ter, que é o universo externo à empresa. Então, quando você consegue juntar os teus diretores, teus gerentes, teus líderes e tirar um tempo para refletir sobre esses 4 pontos importantes, você começa já, muitas vezes, já deslumbra dali, poxa, mas se eu tenho essa fraqueza, por que é uma fraqueza? E começar a escrever, por que é uma fraqueza, por que é uma força, por que é uma ameaça, por que é uma oportunidade. Aí nesse cruzamento dessas fraquezas, forças, ameaça e oportunidade, você vai ter um cruzamento, dependendo da metodologia a ser utilizada, onde vai ficar claro o desenho das diretrizes. Quer dizer, quais são as diretrizes, quais são, digamos, os caminhos a seguir. Nessas diretrizes eu vou estar desenhando o desdobramento dos objetivos estratégicos, que daí já vem o como eu vou alcançar. Que seriam os degraus que a pessoa tem que subir para chegar ao ponto que ela quer. É tão interessante que, se você fizer essa análise de SWOT, da força, fraqueza, ameaça e oportunidade, para você como pessoa, e você começar a desenhar ações para neutralizar a fraqueza, aproveitar a oportunidade e minimizar a ameaça, aí você começa a criar dentro dos objetivos estratégicos as ações. Tá. Pode ser, no caso, a empresa que hoje paga um aluguel muito alto, ele quer fazer a sua sede própria. Aí ele daqui a pouco está gastando dinheiro em coisas que não seriam tão importantes. Até eu vou te falar, Geraldo, que eu sempre tive uma grande admiração por consultorias, porque a consultoria ela não tem sentimento, a consultoria é o pragmático, isso é o certo, aquilo é o certo, aquele outro é o certo. Por exemplo, o cara que quiser fazer sua sede própria, ele vai ter que primeiro orçar quanto é e em quantos anos ele vai juntar o dinheiro para fazer isso, ou de que maneira pagar um financiamento. Como seria? O fato de você ter Vocês têm uma sede própria já. Quantos anos levou para realizar o sonho da grupo diretiva ter a sede própria? Nós estamos 13 anos de mercado, o nosso planejamento de sede própria ele começou em 2005. Então, veja praticamente bem, 8 anos. Porque até decidir realmente se é negócio fazer, porque muitas vezes no teu negócio não é interessante você ter um capital de uma sede, porque você incorpora os teus custos operacionais no dia a dia e não há interesse em manter um capital nesse sentido. Mas dependendo do segmento, dependendo do negócio, você ter a tua sede própria, ele é estratégico. Então aí você tem que analisar. Agora, um detalhe que a gente coloca, quando tu faz a análise de força, oportunidade e ameaça, você começa a definir estratégia, e se uma estratégia consolidar, digamos, uma sede própria, você vai também ter que analisar um conjunto de outras diretrizes, porque isso não vai acontecer por varinha mágica. Você vai ter que definir as diretrizes, as tuas grandes metas de curto prazo, médio e longo prazo. Eu lembro que tive a felicidade de participar do planejamento estratégico da nossa cidade, e nós desenhávamos um cenário para 20 anos à frente de Itajaí. E hoje a gente fica feliz em saber que aquelas diretrizes, aquelas ações estratégicas foram levadas à frente pela associação empresarial, pelos prefeitos que sucederam e pela sociedade como um todo, todos os segmentos, universidades. Lembra de alguma coisa assim que hoje está acontecendo, que saiu dali? Lembro fortemente. Nós dizíamos lá que uma vontade, né, porque você tinha que atender infraestrutura, saúde, segurança, educação, e dos pontos que a gente lembra com muita clareza é que a gente dizia assim: precisamos descentralizar a saúde em Itajaí. Nós tínhamos na época o posto de saúde
de Cordeiros, tínhamos atrás da Igreja Matriz no posto de saúde, onde é o NPS hoje. É o que nós tínhamos. 3 pontos para a cidade. Aí, bom, aí vem aquele conjunto de, né, oportunidades, né, fraqueza neutralizar. Para que a gente tenha saúde descentralizada, nós temos que ter mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada, a universidade criou o curso de enfermagem, de medicina, de odonto. Muito bem. Tem lá a farmácia, produção. Temos que levar a saúde no lar, então começar a preparar esse pessoal para visitar. Temos que levar a medicação em casa. Então aí começa a desdobrar as ações estratégicas. E aí cada segmento, porque o planejamento estratégico ele tem que ser descentralizado. Ou seja, o estratégico ele está num único documento, tu desdobra as ações táticas, que no caso aí falando em termos de cidade, as secretarias, né? E a sociedade organizada com as suas ações para atingir as diretrizes estratégicas. E as operacionais. Que no caso do remédio em casa, o Dalva, eu tive a felicidade. Quero te mandar um grande abraço. A Dalva colocou em prática e agora está colocando em prática também a questão da ficha computadorizada, onde a pessoa, toda vez que ela for consultar, ela já tem a sua ficha, já tem cadastro, já fica um histórico, né? Então, se voltar ao problema, já sabe o que solucionou, o que fez. Então, na questão de saúde, parece que aconteceu uma boa evolução, e tem um posto de saúde aqui, não sei se você conheceu, Geraldo, perto dos bombeiros ali no Cordeiros, que é uma coisa gigantesca. Pois é, aí a criação da UPFs, né? Sim, as UPFs. Isso aí foi fantástico. Então, quer dizer, eu lembro até com emoção que minha falecida mãe recebia medicação em casa. Os 4 remédios que era constante, ela recebia em casa. Sem estresse, sem estresse, sem nada, e gratuitamente. Quer dizer, melhorar a qualidade de vida das pessoas, aumentar a longevidade, né? Então, tudo isso é fruto de um planejamento estratégico, olhar para o futuro. Tá, mas aí eu vou te pedir, sem citar o nome da empresa, porque também não queremos constranger ninguém e não tem necessidade. O programa, a gente cita os casos, mas não precisa citar o nome da empresa. Você estava dizendo que existem algumas áreas que a questão ecológica, a questão de modernização, quem não se atualizar vai acabar ficando fora do mercado. Você falava de tanques de postos de gasolina. Que caso é esse? Só para o pessoal de casa ter uma noção do que é isso. Nós tivemos algumas empresas que nós temos mais que 90% das nossas empresas são familiares. Sim. E aí começa a ter a transição para os filhos tocarem as empresas. E empresas que iniciaram um processo de planejamento estratégico e olharam a curto, médio e longo prazo. Então nós hoje, empresarialmente falando, nós vamos trabalhar curto prazo, é 1 ano, são ações que têm que ser feitas no ano, médio prazo 1 ano e meio e longo prazo 5 anos. Aí algumas ações tem que trazer dos 5 anos, parte agora, para ir diluindo, para quando chegar no 5º ano eu ter toda aquela estratégia construída. Então essas empresas, mas o meu segmento, então aí vem aquela definição do negócio, definiu a visão, qual é a abrangência que eu quero? Eu quero atuar fabricando tanque ou fabricando roçadeira de grama para vender só no mercado de Itajaí. Não, eu quero atender o Brasil, eu quero atender a América Latina. Então na tua visão tu já define qual é o teu sonho, onde é que tu quer chegar com o teu negócio, tá? E uma dessas empresas a gente teve a felicidade de auxiliar na condução do seu primeiro estratégia da sua existência, e hoje é uma empresa de sucesso. Hoje ela tem filial até em Recife, fornecedora das maiores indústrias do país, né? Das maiores empresas do país. Isso nos dá uma alegria muito grande, como tivemos empresas que implementaram o processo de reestruturação estratégico, passaram a montar uma filial com mais tranquilidade, gerar mais trabalho e renda, e até ser escolhido como empresário do ano, né? Então, e outros negócios que a gente tem procurado. Sem citar o nome aqui, o Abraço Carlinhos da Frigemar. Então, outros cases de sucesso. Então, essa visão, e mudar o negócio, porque às vezes você no teu negócio você faz 10, 15, 20 itens no teu mix e você não consegue focar o teu negócio.
Então você define o teu negócio. Meu negócio é esse, então eu vou canalizar energia, vou planejar estratégia, vou planejar o marketing, vou atuar na ação da concorrência. Aí vem as estratégias para que isso possa acontecer. Sendo que algumas diretrizes é estruturar a gestão financeira, a capacitação de pessoas, a questão de plano de marketing, plano de negócio. Aí começa a estruturar para você começar a definir seus indicadores gerenciais e começar a tomar decisões em cima de dados. E aí começa a desenhar o cenário de eu estou alcançando. E a coisa mais gostosa que tem é quando você sonhou, planejou, definiu, criou a estratégia, envolveu as pessoas e descentralizou, delegou parte da tua diretriz principal para algumas pessoas e elas começam a trabalhar e fazer. E aí você realiza, gente, isso é gratificante demais. É uma vitória coletiva. Gratificante. Nós vamos voltar com o Geraldo falando sobre um caso que eu vi hoje à noite no Materiais de Construção, onde a pessoa, foi até minha esposa foi conversar com ela e falou uma coisa, a menina sequer deu bola, não entendeu o que ela falou, virou as costas e foi embora. Então, de repente ela perdeu um bom dinheirinho da comissão porque simplesmente ela não se focou. E eu quero fazer essa pergunta para o nosso mestre Geraldo Calco. De volta com o TVBE Entrevista, falando de estratégia, falando de planejamento estratégico para crescimento. E aí fizemos um questionamento ao Geraldo de uma empresa, não tem por que não dizer, a Cassol, lá da Oswaldo Reis. Lamentavelmente o atendimento muito ruim, se gasta, acho que gastou o quê? Uns 25 milhões naquilo lá, e você chega para atender, sequer te dão satisfação. É terrível mesmo. Você chega, não, quero fazer um orçamento assim, fica todo mundo que nem as baratas tontas e não dão atenção, não olham no olho do cliente. O que fazer, Geraldo? É complicado a questão do você pode fazer a loja mais linda do mundo com o melhor investimento, com os melhores produtos, melhores preços. Agora, se o cliente chegar e não tiver atenção, é um processo que é evolutivo, né? Nós temos dificuldade ao longo da história de capacitar uma boa equipe de vendas, e quando o nosso negócio é comercial, independente se é comercial ou qualquer negócio, a equipe de venda tem que estar preparada, tem que ter metodologia de venda, tem que ter nós temos que capacitar o pessoal para transformar balconistas em vendedores. E para transformar balconistas em vendedores, vendedor não é tirar pedido. Vendedor ou vendedora é aquela pessoa que percebe que o cliente está rodeando a vitrine, ele convida o cliente para entrar e o cliente faz compra, leva algum produto da loja. Isso tem que ser com capacitação, com metodologia e método personalizado de vendas da empresa. Outra coisa isso é investir no capital humano, né? Na capacitação das pessoas. E é claro, com definições de meta. Eu lembro um case de sucesso lá da Serra, que a loja era uma loja boutique em tese não faz promoções. Boutique não faz promoções. São produtos bons. São produtos de primeira linha e tal. E eles tinham dificuldade, porque as vendedoras ficavam se esperando o cliente chegar. Eu disse, não, vamos inverter isso aí. Veja a lista de clientes que você tem, qual a última vez que eles te compraram, coloca elas fazer um televenda, o cliente comparecer por esse convite, vai ter um desconto X em alguns produtos e tal. E esse estoque que você tem aqui, nós montamos outra estratégia para ela desovar aquele estoque. E a loja evoluiu, mudou o foco, as vendedoras tinham meta de ligação, tinham comissões por número de clientes da ligação que vinham fazer compra. Então, gente, olha, isso também é uma fraqueza na estratégia do negócio. E essa fraqueza, ela tem que transformar numa diretriz, da diretriz transformar então em objetivos estratégicos para poder criar um método de monitorar. Geraldo, uma coisa que eu tenho percebido na maioria das empresas, que eles estão tirando a figura cadeira
e escrivaninha onde fica o vendedor no computador e as pessoas sentadas confortavelmente com um cafezinho. Hoje é apenas um balcãozinho onde a pessoa sequer pode ficar olho no olho. O que você acha disso? Porque estão querendo modernizar, mas você não está tirando o conforto, na verdade, dos clientes, de deixar ele em pé e muitas vezes já... como é que é? Deixa eu me livrar desse cliente? Olha, vai dependendo a tendência que nós estamos tendo aí é que está muito dinâmico. A velocidade é muito rápida, as pessoas não têm muito tempo para ficar de conversa. Não, tem que ser objetividade, identificar o que o cliente quer, já ter... Primeiro que esse vendedor tem que ter conhecimento dos itens e produto que ele está vendendo. Se ele não conhecer o produto, não conhecer os benefícios do que ele está vendendo, já dificultou, né? E ele tem que ter clareza, já identificar rapidamente, levar, buscar, mostrar. Quer dizer, temos que tirar, entre aspas, a preguiça, né, de mostrar para o cliente, né? Nem tem que dizer, ficar focado. Ficar focado. E enquanto não atender aquele cliente, não adianta. Começa o atendimento aqui com esse cliente, só um minutinho que já vai lá atender outro, esqueceu desse aqui. E aí, poxa, eu já tive experiência particular que eu entrei em loja, eu saí, não fui atendido. Depois não voltei mais. Porque a gente fica muito triste realmente. Porque... Você citou um caso que você um dia foi fazer uma consultoria. Fui fazer um Cita para o pessoal de casa. Eu fui numa cidade fechar um trabalho com o CDL, em parceria com o CDL, para melhorar o trabalho de gestão das empresas daquela cidade. Aí eu visitei 22 empresas e fechei 8 contratos para fechar o trabalho. Fizemos. Numa das determinadas lojas, eu estava fazendo o diagnóstico com o empresário, com o lojista, tinha 2 vendedoras sentadas, de conversezinho particular, mascando aquele chicletinho, fazendo aquelas bolinhas. Entrou um cliente de loja dentro, ele queria comprar, mas as moças não levantaram para dar bom dia, receber, que podemos ajudar, tarará, tarará. E eu disse para ele, quer ver, ó, ele vai na loja da frente e vai comprar, porque elas não levantaram dali. Enquanto nós fizemos o diagnóstico, foi 15 a 20 minutinhos, o cliente foi e saiu com 3 pacotes. Então ele comprou na loja da frente, que era compras que poderiam ter sido ele podia ter feitas vendido ali se elas tivessem tido habilidade, capacitação, conhecimento e tal. E vontade de crescer. Vontade de crescer, porque se o vendedor faz o seu salário, o vendedor ele vai ter lá o seu salário base, mais a comissão do que alcançar. Quer dizer, e tem que ser assim, tem que... Bom, gente, eu quero aproveitar essa parte final para nós falarmos um pouco sobre o ISO 9000. A gente fala sempre de planejamento estratégico, falamos sempre mas hoje o Grupo Diretiva é reconhecido nacionalmente como um certificador do ISO 9000. Como é que estão os processos? Novas empresas estão entrando? Como é que está isso aí, Geraldo? Eu digo assim, ó, quando a gente faz um planejamento estratégico, uma das diretrizes é implementar um sistema de gestão da qualidade. É uma diretriz. E essa ferramenta, ela passa por todo o processo de capacitação das pessoas, da empresa, para estruturar todo o seu processo com os critérios normativos da NBR 9001. Então nós temos tido assim uma... Você fala NBR? É a norma brasileira, né? Porque a norma internacional ela foi traduzida para o Brasil e a ABNT tem... NBR, Norma Brasileira de Regulamentação. Que define os critérios para você poder preparar a certificação. Então nós capacitamos o ano passado 72 empresas no Brasil. Em que estados? Foi Belém, Rio de Janeiro, foi o estado do Amapá, né? Foi Rio Grande do Sul, Caxias, né? E esse ano já estamos com 10, 20, 36 empresas em andamento. Essas empresas ficam habilitadas ao quê? A uma certificação nacional que nós temos ou buscar certificação internacional. Nós estamos agora... Mas elas já podem servir, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras. Sim, você pode receber uma auditoria de segunda parte e atender todos os critérios para ser um fornecedor com qualidade assegurada. Aí você entra todo aquele critério de avaliação de qualificação de fornecedores.
E isso hoje é inegável. A empresa precisa estruturar o seu processo, porque não pode estar só na mão do diretor, só na cabeça das pessoas. Alguém pode morrer, alguém pode ser promovido, alguém pode ser da empresa, e a tecnologia está onde? Você tem que ter o domínio tecnológico. Então, uma das ferramentas fantásticas é estruturar desta forma. Nós já fizemos aqui parceria com a Associação Empresarial e com um grupo de empresas, 5, 6 empresas, e montamos um grupo de empresas para fazer a capacitação. Facilita, otimiza recurso, barateia o processo de implantação. Porque não tem perda. Não, porque a gente racionaliza. Nós vamos entrar nesse assunto. Eu gostaria que você citasse alguns exemplos de perdas, porque o pessoal de casa, você querido empresário, querido amigo, você que deixa seu entregador sair a todo momento, será que isso é o certo? Ou você marcar um horário específico e entregar todos na mesma coisa e não ficar correndo risco de acidente? Nós vamos tirar algumas coisas. O pessoal está me pedindo mais um apoio cultural. De volta com o TVBE Entrevista. Ô, Geraldo, nesse planejamento estratégico, as perdas. Depois que o cara faz um levantamento, mas aqui eu gastava mais gasolina do que devia, ali eu gastava mais, aqui sobrava tal produto. O cara, por exemplo, vocês vão lá e fazem a consultoria. O cara fica apavorado, fica abismado, o quê? O que a gente pode comentar nesse sentido aí? Quando a gente define o levantamento de força, fraqueza, ameaça, oportunidade, se ele não tem os seus indicadores de desempenho, que são os seus medidores de resultado do seu negócio, ele toma decisão no eu acho, pelo feeling, é preciso feeling? Mas é preciso você ter dados para poder tomar decisão. Então, usar o teu histórico de resultados de anos anteriores, com a média, com o faturamento que teve, com a despesa que teve, você tem que definir o teu ponto de equilíbrio e qual é o resultado que você quer ter. Então, muitas vezes você começa a levantar o histórico do teu sistema lá, do teu faturamento, da tua despesa, tu verifica que você teve uma despesa muito avassaladora. Tua despesa foi demais. Então isso está falhando, o processo está falhando em algum ponto. Ou é falta de controle, falta de planejamento de logística de distribuição, falta de medir, treinar o pessoal para que possam melhor aproveitar e racionalizar o tempo, se é um processo de acordo com o processo, se é na fabricação, se é na distribuição, para poder analisar onde é que estão os gargalos, onde é que estão as minhas maiores perdas. E essas perdas, gente, olha, é inacreditável. Tem hora que o cara... Porque a margem de resultado diminuiu. Quanto tempo faz que as empresas não conseguem repassar, muitas vezes, seus custos, né? Os impostos, as tributações são muito elevadas, e você, se for prestador de serviço, então é mais apurado ainda, né? Então nós temos que ter praticamente perca zero. Quer dizer, mas foi só R$10, foi só R$30, foi só mais um Sedex de R$20, né? Aí tu vai somando essas perdas durante o mês, você chega no final do mês, você está lá com 5 mil, 4 mil. Meu Deus do céu. E negócios pequenos, Sandro. A empresa aí com 4, 5 colaboradores, funcionários. A entrega concentrada, o que você acha? Aí você tem que montar a tua estratégia dentro de uma pauta planejada, onde você vai fazer uma simulação. Eu vi que aqui, vai planejar a distribuição, se for uma distribuição planejada. O Big de Balneário Camboriú, ele faz assim: o dia de Itajaí é quinta-feira, o dia de Navegantes é sexta-feira. Eles não ficam com o caminhão para baixo para cima, eles vão lá e entregam, um dia por semana. Você tem que ter um planejamento, e aí passa então a logística de distribuição, sendo que o vendedor, quando acerta com o cliente, já acerta a regra clara para depois não ter reclamação. A nossa política é essa, tal. Então ele vai ter as praças, né? Então ele vai definir as praças de entrega, né? Eu faço praça de Joinville, Tijucas, Barra Velha e tal, então eu tenho que definir essa rota lá, tudo que for vendido para lá vai ser entregue. Vai ter carga todo dia, vai ter semanal ou 2 vezes por semana.
Então ele vai ter que se enquadrar nesse processo. Gente, nós vamos falar 3 pontos de motivação, tá? Eu sei que às vezes você que é empresário e quer pescar aqui conhecimento, e o Geraldo tem muito a dar, mas também não é só problemas, tem motivação. Vamos lá. Então assim, gente, o que a gente tem que colocar é que eu não posso desanimar. É muito fácil, você tem uma ideia, você apresenta a tua ideia, olha, tem 90% diz que não dá certo. Tá? Os secadores. Não dá certo, você não dá. Você fazer isso, então desanima totalmente. Mas você tem que ter fé, acreditar que é possível, né? E persistir. A perseverança é que vai ser o teu resultado. Então a gente, analisando por um fato histórico da evolução da Primeira e Segunda Guerra Mundial, só sobreviveu aquelas pessoas no Holocausto, aquelas pessoas que queriam sobreviver de verdade. Uhum. Sobreviveu quem procurou ajudar as pessoas, e sobreviveu principalmente aquelas que tinham algo por fazer nos seus futuros. Então, resumindo aqui, essa parte motivacional, ela vem do desafio. Então, nós vamos nos motivar ao nosso negócio, nós vamos nos motivar à nossa vida pessoal pelo desafio que você tem e que você cria para você. Porque se você não tiver algo por fazer no teu futuro, vai caindo em depressão, desânimo, e o resultado nós já sabemos, né? Uhum. Então, quer dizer, não só para você, família, pai, esposo, mãe, agora é Dia das Mães, né? Desejar um feliz Dia das Mães para minha esposa, que está inclusive aniversário amanhã, né? Opa! Parabéns, que Deus te ilumine e continue sendo essa pessoa maravilhosa, que sempre procura ajudar o jovem e adolescente de Itajaí através das entidades que você tem passado. Também, então, essa questão é o algo por fazer a mais. Então, você tem que ser aquele profissional que você não se limita só naquela tua jornada de trabalho, que além da tua jornada de trabalho, tu vai investir algo mais na tua capacitação ou na ajuda com as pessoas. Ok. Isso com certeza vai te trazer resultados maravilhosos. Motivação. A diretiva fez diagnóstico em várias empresas de Itajaí, pequenas empresas, e nós escolhemos 2 para fazer gratuitamente uma consultoria de reorganização da empresa. Só a divulgação que eles fizeram, a gente fechou outros trabalhos. Então, quer dizer, é inacreditável o resultado que acontece. Isso somou pontuação para nós para a conquista do selo social, entre outras tarefas que a gente faz também. Então, dizer para vocês que esse processo, então lá, sobreviver, ajudar as pessoas, né? E o terceiro ponto é ter algo por fazer. Nós não podemos deixar cair. Sempre ter planos futuros. Aí é que entra o estratégico. O que eu vou fazer de curto prazo nesse ano? O que eu vou fazer em 2014? O que eu vou fazer em 2015, 16, 17? E aí o que eu quero alcançar em 2017, eu trago uma parte para ir fazendo. Já vai preparando todo ano uma parte daquele grande desejo, daquele grande sonho, e aí buscando consolidar parcerias, negociações, para que as situações vão acontecendo. E também dentro do planejamento estratégico é a definição de escolher as pessoas na minha organização que eu posso passar uma diretriz ou uma estratégia para dar autonomia para aquela pessoa ou aquele departamento fazer aquela ação para somar no meu estratégico. Então, o estratégico a direção, o tático entre os líderes, e os líderes com seu plano de ação repassando para o pessoal operacional. Então entra na pirâmide para chegar lá e atingir as grandes metas da empresa. Meu querido, é sempre uma satisfação lhe trazer. Eu sei que o pessoal em casa tem vontade de aplaudir, porque são conhecimentos, são dicas palpáveis, uma linguagem entendível, uma linguagem que você consegue amanhã já começar a praticar na sua empresa. Mês que vem o Geraldo Kalkmann está de volta aqui conosco e é sempre um brinde. Dizer que ele
palestra em Minas Gerais, Bahia, vai para tudo quanto que é lado desse Brasil, e tem a sua sede em Itajaí, e tem um encontro mensal aqui através do TVB Entrevista. Um minuto para suas considerações finais, e se quiser desejar o Dia das Mães a todas as mamães aqui do Vale do Itajaí, a sua é com você, Geraldo. Com muito carinho, eu quero desejar um feliz Dia das Mães, que a minha receba esse abraço lá nas nuvens, né? Que ela sabe disso, e dizer para vocês que estamos à disposição para o que vocês precisarem nos seus negócios, principalmente atendimento à pequena e média empresa, que a gente tem muito por ajudar essas pequenas e médias empresas, porque nós ajudando a pequena e média empresa e ela também tendo a visão corporativa de associativismo através da AMP, Associação da Micro e Pequena Empresa, e através de associações comerciais, passar a ter o trabalho corporativo e buscar juntos soluções compartilhadas. Então nós procuramos trabalhar muito o conjunto de empresas para atender determinadas situações. Então, feliz Dia das Mães, um bom final de semana aí, glorioso. Valorize as mães que vocês têm enquanto elas estão com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Geraldo Kalkmann. Amanhã à noite estaremos aqui com o nosso amigo do Sindicato dos Comerciários, falando das novidades, das lutas, meu amigo Paulinho, que vai estar aqui conosco amanhã à noite, e outras grandes atrações. Fique agora com mais um programa da nossa grade, e depois, meia-noite, com o programa Palavra Amiga com o pastor José Carlos Francinino. Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta.